Bom dia a todos. Vamos dar início ao terceiro evento da UAU Woman, o último deste semestre. Desde já gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos, agradecer a vossa presença, a direção de CESAM que apoia este evento. Também gostaríamos de agradecer à Reitoria da Universidade de Aveiro, mais propriamente, especificamente, o Vice-Reitor Artur Silva, que sempre nos motivou a realizar esta iniciativa, às direções dos departamentos que ajudam à disseminação deste evento e ainda à nossa palestrante e às anteriores palestrantes e futuras. Basicamente, só para vos dar um bocadinho o enquadramento, a motivação desta nossa iniciativa vai de encontro com a problemática da Leaky Pipeline. Vocês suponho que tenham ideia, que só observa uma mudança da representação da mulher na carreira de investigação à medida que a sua carreira progride. E o objetivo desta iniciativa é nada mais, nada menos que dar a conhecer à comunidade académica exemplos de excelência em investigação científica feita e liderada por mulheres na Universidade de Aveiro. A organização deste evento está a cabo de um grupo de 9 mulheres de vários departamentos e quem se quiser juntar a nós será bem-vindo. E tem o apoio desde o CESAM, a MONET, que é a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, do Geobiotech e ainda do projeto Change, que visa olhar para a igualdade de género na investigação. Hoje temos a investigadora Vânia Calisto a dar a sua palestra. Ela completou o doutoramento em 2011 em Química Analítica Ambiental na Universidade de Aveiro. Fez uma estadia como cientista convidada no Federal Institute for Materials Research and Testing, em Berlim. Foi delegada da European Young Chemist Network e co-presidente do Grupo de Químicos Jovens da Sociedade Portuguesa de Química. E em 2012, um ano apenas, iniciou a sua bolsa de pós-doc. Neste momento é investigadora principal de 2 projetos da FCT e, como vocês irão ver, tem um extenso currículo que de certeza vos vai impressionar. Foi vencedora da Medalha de Honra da L'Oréal para Mulheres na Ciência em 2014 e distinguida no livro Mulheres na Ciência em 2016. Obrigada. Espera aí, deixem-me mudar. Ora, muito bom dia a todos, muito obrigada por terem vindo. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, em particular, considerando as 3 convidadas desta primeira sessão do UAU Woman, a doutora Susana Sargento e a professora Celeste Coelho, que eu tive o prazer de ouvir falar e que, de facto, têm uma carreira muito mais extensa que a minha. Sinto-me muito jovem aqui hoje, no sentido de achar que posso ter pouco para contar. E, nesse sentido, organizei a minha palestra a falar sobre o meu percurso até agora como uma biografia fotográfica. Portanto, basicamente vou-vos contar o meu percurso até agora utilizando as fotografias das alturas que eu considero que foram mais marcantes no meu percurso profissional até agora. Começo precisamente por uma coisa que é muitas vezes vista como quase como um clichê, não é? Este ser cientista é aquilo que as pessoas pensam que é quase como ser astronauta, todos os miúdos querem ser astronautas. E uma das coisas que me têm perguntado mais nas ações de divulgação de ciência que eu tenho feito é se eu sempre quis ser cientista. O público em geral tem muito essa ideia. E vou começar precisamente por aqui. Não, eu não quis sempre ser cientista. Aqui estou precisamente eu a abordar essa questão numa palestra que dei o ano passado. Ser cientista foi uma coisa que surgiu na minha vida muito mais à frente, não era algo que estava no meu imaginário quando eu era uma criança. E para vos mostrar como é que cheguei então à carreira de investigadora, vou precisamente começar pela minha infância.
A minha infância foi extremamente solitária. Eu sou filha única, sou filha de filhos únicos. A minha rua não tinha crianças, portanto eu não tinha crianças com quem brincar na rua. Aqui ao lado esquerdo estou eu com 4 anos, depois com 9, e do lado direito, é extraordinário que eu tenha tido a oportunidade de fazer isto, está o meu gato Horácio, extraordinário que eu possa mostrar numa apresentação deste género, nunca pensei fazê-lo. E porquê é que ele está ali? Porque foi uma das figuras mais marcantes da minha infância. Eu, como não tinha irmãos, não tinha primos, não tinha vizinhos, eu brincava com o meu gato e personifiquei nele tudo e mais alguma coisa. O meu grande, embaixo ele está vestido de noiva, com um buquê e com um chapéu, e o meu grande sonho nesta altura era ser professora primária. A minha mãe era professora primária e, portanto, eu olhava para a profissão da minha mãe com um respeito muito grande e queria, de facto, ser professora primária. E pronto, e o Horácio sofreu muito isso, porque foi o meu maior aluno nas minhas brincadeiras, e apenas para perceberem melhor porque é que ele está aqui hoje, ele acompanhou-me desde os meus 3 anos até ao ano em que eu me doutorei. Ele morreu no mês em que eu me doutorei e, de facto, foi uma presença muito importante na minha infância. Isto da minha infância ter sido solitária foi agravado precisamente pelo facto da minha mãe ser professora primária. Naquela altura, agora é pior, mas naquela altura ainda se sofria muito o problema de quando se começava uma carreira, ficava-se um ano em cada sítio. E assim foi, desde o meu primeiro ano de pré, aos 3 anos, até ao meu 4º ano, a minha mãe teve em 7 escolas primárias. E eu tive em 7 escolas primárias com ela. Então, para piorar, eu não tive grandes laços de amizades na infância, precisamente porque todos os anos mudava de amigos. Todos os anos tinha que despedir-me das pessoas que tinham feito parte da minha vida durante aquele ano e ir para outro sítio. E sempre fiquei em meios muito rurais, ou seja, sempre estive em escolas, ali estão 3 exemplos, mas sempre estive em escolas de meios muito rurais, nada desenvolvidos, na verdade, meios muitas vezes extremamente pobres. Eu estou aqui, mesmo em frente à professora. E com isto, o que é que isto interessa, na verdade? Interessa porque quando eu passei para o 5º ano, os meus pais decidiram que estava na altura de terminar com o ciclo em que eu andava todos os anos a mudar de escola, e colocaram-me na escola João Afonso de Aveiro, mesmo aqui atrás de nós, e foi a primeira vez que eu vim para um contexto urbano, propriamente dito. E naquela altura, mais uma vez, eu sou jovem, mas já se nota uma diferença gigantesca com as crianças de hoje em dia, que têm uma vida social enorme. Naquela altura as visitas de estudo não eram o que são agora, não é? E então fiz 2 visitas de estudo quando estive no 5º e no 6º ano na escola João Afonso de Aveiro, e foi aqui à universidade. E apesar de eu morar em Aveiro, foi coisa que eu não disse, eu moro numa aldeia perto de Aveiro, na altura, eu nunca tinha vindo à universidade. Então foi uma coisa que me marcou extraordinariamente. Eu penso que talvez todos nós soframos um pouco disto, que é, olhamos para coisas que aconteceram na nossa infância e achamos sempre que os sítios eram muito grandes, que eram gigantes, e depois quando os revisitamos mais velhos, achamos que afinal não era assim tão grande. Eu não sei se sofri um pouco disto, mas quando vim à Universidade de Aveiro eu fiquei absolutamente maravilhada com a dimensão da universidade, o campus central já existia, e essencialmente com este corredor. E foi isto que eu vim aqui fazer. Viemos numa aula de educação visual, quando andávamos a aprender a desenhar perspectivas e coisas assim, e viemos para este corredor trabalhar e tentar fazer uns desenhos. A segunda visita não terá sido especificamente naquela sala, mas não tenho nenhuma fotografia, foi quando soubemos que os professores souberam que tinha sido adquirido um microscópio eletrónico pelo Departamento de Cerâmica e do Vidro, e viemos fazer uma visita ao microscópio eletrónico. E vi pela primeira vez uma imagem de microscópio eletrónico, entrei numa sala com um microscópio, que era uma coisa extraordinária, não é? Nunca tinha visto nada parecido com aquilo e fiquei maravilhada. Lembro-me perfeitamente disso, lembro-me que foi uma coisa que se calhar na altura era muito simples, mas para mim teve um efeito muito marcante. E foi um pouco isso que me trouxe até à Universidade de Aveiro. Quando eu terminei o secundário, que também foi feito em Aveiro na Escola Secundária Homem Cristo, na verdade eu não sabia o que é que queria fazer. Eu tinha a possibilidade de entrar no curso que quisesse, era boa aluna,
sabia que não queria ser médica, que não era para mim, mas sabia que queria seguir um curso de ciências, mas não sabia o quê. Tinha uma afinidade particular com bioquímica, não sei muito bem porquê, mas não havia muita abertura por parte dos meus pais para eu ir para uma universidade fora de Aveiro. Então acabei a colocar como primeira opção aquele curso que eu achei que era o que mais se aproximava com as minhas aspirações, que foi Bioquímica e Química Alimentar. As coisas correram muito bem. Eu, quando cá cheguei, tive a felicidade de receber a Bolsa de Melhores Calores, que foi um prémio monetário significativo naquela altura. Foi a primeira edição, foi uma surpresa muito boa. Mas depois o curso, digamos que não correspondeu propriamente às minhas expectativas. Senti-me agradada com a base que recebi de Química e de Física e de Matemática, mas senti que me faltava alguma coisa no que tocava à parte de Química Alimentar. E para terminar este período da minha vida, depois também terminei o curso, felizmente em grande, no sentido em que recebi o diploma de melhor aluno. Não tenho nenhuma foto em cima a receber o prémio, mas coloco-vos uma coisa muito melhor, que foi a forma como eu gastei o dinheiro. Que decidi, eu nunca tinha andado de avião, aos 21 anos fiz a minha primeira viagem de avião para Londres e decidi investir assim o dinheiro do prémio. Então, como vos disse, havia uma certa sensação de que precisava de algo mais, de algo diferente relativamente à Química Alimentar, e foi assim que eu mudei completamente de área ainda durante o curso. O projeto de licenciatura não o fiz na área do meu curso, recebi um convite, estava interessada em prosseguir um projeto de Química Computacional, e foi assim que mudei completamente. Comecei no projeto de licenciatura a fazer uma coisa que não fazia a mínima ideia o que era, porque não tinha tido qualquer formação para Química Computacional, e gostei muito daquilo que fiz, uma área diferente, uma área que hoje agradeço muito, porque como química sinto que me tornei uma química mais completa por ter tido contacto com a Química Computacional. E digamos que correu tão bem que quando terminei o projeto de licenciatura resolvi fazer um doutoramento também em Química Computacional e terminei o curso em julho de 2007 e comecei o doutoramento em outubro. Aí foi talvez o primeiro grande desafio da minha carreira. As coisas não correram bem. Não propriamente por eu não ter gostado muito daquilo que estava a fazer, mas porque as coisas nem sempre correm bem. É também importante o contexto em que estamos inseridos e eu não me sentia confortável nesse contexto e estava com um ano decorrido de um doutoramento com o qual eu não me identificava. E foi uma decisão particularmente difícil de tomar. Nesta altura já tinha casado, já era independente, casei muito cedo, aos 22 anos, já tinha saído de casa, já tinha que me preocupar com isso também, mas decidi que não ia ficar presa a uma coisa que não me estava a fazer feliz e resolvi mudar. Mudei para uma coisa outra vez completamente diferente. Fui para a Química Analítica, em particular a Química Ambiental, que era um interesse que já vinha na Química Computacional. Aquilo que eu estava a fazer na Química Computacional era com aplicações ambientais. Tive a oportunidade de começar do zero, de reiniciar o meu percurso na Química Analítica Ambiental. Isto porque, deixo aqui um parênteses, eu penso que às vezes é complicado mudar e às vezes acreditamos que temos que ficar presos à realidade que temos naquele momento, mas eu acho que não há nada pior do que ficarmos presos numa coisa que não nos satisfaz, que não nos vai levar a lado nenhum, na qual nos sentimos frustrados no nosso dia-a-dia. Foi um ano muito difícil, de muitas decisões muito complicadas, mas quando cheguei à Química Analítica, orientada pelo professor Valdemar Esteves, que está aqui na plateia, encontrei de facto um sítio que me realizou completamente e comecei a estudar a ocorrência e o destino de fármacos psiquiátricos no meio ambiente. Comecei a fazer trabalhos, são algumas das fotografias das nossas recolhas de campo, com algumas colegas que também estão aqui hoje. Basicamente aquilo que me preocupava era o destino dos fármacos que nós ingerimos e que são excretados e que vão até ao meio ambiente e como é que eles se comportam quando ficam no meio ambiente, se persistem ou não. Durante o período do meu doutoramento, no ano de 2010, como foi referido na minha apresentação, estive como cientista convidada em Berlim, no BAM. Foi uma experiência extraordinária que me permitiu estar num contexto de trabalho completamente diferente.
e a perceber-me também de uma realidade completamente diferente, onde havia uma abundância de recursos não comparável com nada que temos aqui em Portugal. Mas em contrapartida aprendi uma coisa, que era, os meus colegas alemães olhavam para mim e diziam: mas quando acontece algum problema, tu em vez de parares, tentas logo resolver o problema, nós aqui paramos e esperamos pelo técnico. E então éramos vistos de uma forma, os portugueses que lá iam de uma forma muito curiosa, porque era o desenrascar, se havia algum contratempo, nós tentávamos resolver logo tudo. E eles não, eles paravam à espera que o problema fosse resolvido por alguém. Mas foi uma experiência muito boa, com muito convívio e muito trabalho também. E finalmente em 2011 concluí o meu doutoramento, aqui estão alguns dos membros do meu júri na altura. Concluí o meu doutoramento em setembro e tive a felicidade de em janeiro iniciar como pós-doc, a minha atividade como pós-doc. Foi sempre tudo muito rápido. De qualquer das formas, tive também algumas experiências interessantes no final do meu doutoramento, que foi o meu primeiro contacto com a imprensa, foi nesta altura. Não foi totalmente isento de dissabores. Este artigo que aqui está no Público tem uma história curiosa, porque foi despoltado por um acontecimento que me parecia relevante, que foi um grupo sueco de investigação, publicou um artigo na revista Science e nós éramos citados no artigo. Então, sermos citados num artigo da revista Science foi motivo para sermos alvo de uma notícia, porque eu recebi logo um telefonema da jornalista do Público, porque se estávamos citados num artigo com aquela dimensão, então devíamos ter feito algo muito importante. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de aparecer na imprensa. Aqui, a outra situação já serviu para aprender um pouco na altura, porque o que fazia durante o meu doutoramento foi também a quantificação de fármacos no ambiente e detetei fármacos em Aveiro, em particular nas estações de tratamento de águas residuais. E, portanto, os jornalistas também nem sempre disseram se calhar as coisas usando as palavras que sabiam, mas foram ditas ali algumas coisas que também me melindraram um pouco as hectares, que não têm culpa absolutamente nenhuma deste problema, e acabei também por ter alguns episódios engraçados, e foi o meu primeiro contacto com os jornais e com os meios de comunicação social. Durante o período de 2010 a 2012, além de tirar o doutoramento, envolvi-me noutras atividades. Já foi aqui que comecei a interessar-me muito pela divulgação de ciência e pela divulgação de eventos em ciência. O primeiro evento de grande dimensão foi o Second Portuguese Young Chemists Meeting, que na altura era o segundo evento organizado pelo Grupo de Químicos Jovens da Sociedade Portuguesa de Química. Eu era um dos membros da comissão organizadora, aqui estão algumas das fotos do evento, e no final a organização correu tão bem que eu e mais dois co-organizadores acabámos por ser convidados para a direção do Grupo de Químicos Jovens da Sociedade Portuguesa de Química. E isso foi, de facto, uma experiência também muito diferente daquela que eu tinha no meu dia-a-dia no laboratório, uma experiência que me permitiu também aprender muito. Contactávamos muito com patrocinadores, era tudo muito à volta de arranjarmos patrocínios para conseguirmos lançar eventos, e foi assim que na altura o Grupo de Químicos Jovens conseguiu lançar o ChemRS, que ainda existe hoje, que é um concurso de química online para os alunos do secundário, essencialmente, fazerem vídeos em que, de uma forma mais ou menos original, explicam conceitos da química, dos conteúdos do ensino secundário, e tínhamos também o Portuguese Young Chemists Award, que premia as melhores teses de doutoramento de jovens cientistas do ano em questão. A direção do Grupo de Químicos Jovens permitiu-me estar envolvida na altura em muitos eventos públicos, em muitos eventos de disseminação, em mesas redondas, em eventos de discussão, em entregas de prémios. E acabou também por ser a porta de entrada para o European Young Chemists Network, que pertence à EUQMS, é a divisão de químicos jovens da EUQMS, e, portanto, na altura eu era a delegada portuguesa deste grupo e participava nas reuniões que existiam, onde, mais uma vez, o nosso objetivo era lançarmos eventos de divulgação e eventos que cativassem jovens a olharem para a química e a interessarem-se pela química. Eu estou aqui atrás, é um bocadinho difícil, mas estou aqui, mesmo estando em cima aqui de um degrauzinho, acabei por só se ver um bocadinho. E pronto, em 2012 esta experiência terminou.
mais ou menos a meio do ano, e no início do ano, como referi há pouco, eu comecei o meu percurso como pós-doutoramento, mantive-me no mesmo grupo, porque de facto senti-me realizada no grupo onde estava e quis continuar. No doutoramento estava a estudar o impacto que os fármacos tinham no ambiente, então no pós-doutoramento achei que se eles estão lá e é uma realidade e existem mesmo e vão estar sempre, porque nós não vamos deixar de tomar medicamentos, então temos que resolver o problema de alguma forma e desenvolver metodologias que permitam remover de forma eficaz os fármacos das águas contaminadas. E foi essa a linha de raciocínio que eu fiz na transição entre o meu doutoramento e o meu pós-doc. Mais uma vez acabei por começar, estava na mesma área, estava a trabalhar com fármacos no ambiente, mas nem eu nem o meu grupo tínhamos qualquer experiência naquilo que estávamos a propor como tema de pós-doutoramento, que foi precisamente investigar resíduos, neste caso, mais especificamente, resíduos da indústria da pasta e do papel, para fazermos carvões ativados, que fossem, portanto, materiais que fossem muito eficazes para remover fármacos da água. E foi mesmo começar do zero. Portanto, aprender, começar do zero do ponto de vista laboratorial, arranjarmos os recursos e, portanto, o primeiro ano eu senti que não estava a acontecer grande coisa. A primeira metade do ano eu estive muito dedicada ao grupo Químicos Jovens, na segunda metade do ano estive de baixa, em repouso absoluto, com uma gravidez de alto risco e quando regressei, em fevereiro de 2013, sentia que ainda muito pouco tinha acontecido. Mas o certo é que nessa altura, regressado ao trabalho em força, consegui, juntamente com uma colega que não está aqui hoje, a doutora Catarina Ferreira, que foi um grande apoio meu durante todo este processo, conseguimos arrancar com a produção de carvões ativados, através de um processo simples de pirólise, com algumas modificações químicas ou não, para produzirmos então um material que tem a característica de ser altamente microporoso e que lá dentro consegue então capturar os poluentes orgânicos, neste caso fármacos. Mas a verdade é que era preciso, como eu disse, era preciso arrancar, nós tínhamos muito poucos meios para este tipo de trabalho. E por algum motivo eu tinha na minha cabeça, desde sempre, era uma coisa que dizia ao meu orientador, que dizia em casa frequentemente, eu vou concorrer à medalha de honra para as mulheres da ciência. Não sei muito bem porque é que eu tinha aquela ideia, porque há imensos prémios até onde podemos concorrer, mas eu estava extremamente fixada naquilo. E para isso tinha que me doutorar e passou o primeiro ano, não houve oportunidade, passou o segundo ano e até que houve um ano em que durante o mês de agosto o meu marido, que também é químico, decidiu ir fazer um workshop à Itália durante o mês de agosto, extremamente interessante, imagino eu, mas deixou-me aqui sozinha no verão, com a universidade parada e a deadline para a medalha de honra para as mulheres na ciência é setembro e eu pensei que era a oportunidade ideal para eu escrever uma candidatura. E foi assim que eu preparei a candidatura, um bocadinho porque precisava de me ocupar durante o mês de agosto, estando sozinha em Aveiro, apenas com a minha filha mais velha. Escrevi a candidatura durante uma semana sentada no laboratório e recebi o prémio à primeira. Foi, sem dúvida absolutamente nenhuma, o momento mais marcante da minha carreira profissional e tenho que dizer um dos momentos mais marcantes da minha vida toda até agora, porque concorri naquela de vou concorrer, mas isto não vai acontecer mesmo, e quando recebi o telefonema foi de facto um momento extremamente emocionante, a ter tido consciência que tinha ganho um prémio daquela dimensão em termos de visibilidade e também porque o prémio monetário era de 20.000 euros. E 20.000 euros pode parecer pouco, mas para quem estava a arrancar alguma coisa deu para fazer tanta coisa. Foi possível comprar tanta coisa com 20.000 euros para arrancar o projeto. Além de todas essas possibilidades que surgiram no laboratório com os equipamentos que comprei com os 20.000 euros, foi também um momento mediático muito interessante da minha vida. A cerimónia tem uma cobertura pelos média muito maior do que eu estava à espera. Senti-me numa verdadeira, de facto, gala de cerimónia durante aquela noite. Aqui estava a receber o prémio pelas mãos da doutora Maria Cavaco Silva e a fazer o meu discurso de agradecimentos. Foi também um momento particularmente especial, porque nesta fotografia já estava grávida de 6 meses do meu segundo filho e pronto, sentia que tudo se estava a unir para que as coisas corressem bem.
Aqui estão também algumas fotografias marcantes da altura. Aqui estão as 2 colegas que receberam o prémio, porque na altura eram premiadas 3 colegas por ano, agora até são 4, um prémio monetário mais baixo. E aqui o Dr. Alexandre Quintanilha, que era o presidente do júri que fez a seleção. E aqui as colegas que me acompanharam e que fizeram muito parte deste percurso até a receber a medalha. Se no final do doutoramento eu tinha tido um primeiro impacto com a imprensa e até acabei por achar que as coisas iam ficar por ali, o prémio trouxe um boom no que toca à visibilidade do trabalho para fora da universidade. E de facto eu tive direito aos meus 5 minutos de fama, porque à conta do prémio não só fui a cerimónias, como pude fazer programas de televisão, aparecer em direto em noticiários, fazer artigos de opinião para revistas, fazer artigos sobre o meu trabalho, artigos sobre mim, fiz programas de rádio. Tive a oportunidade de fazer de tudo um pouco. Aqui estão apenas alguns exemplos, para não encher isto demasiado com outras coisas, aqui no Porto Canal, no programa Mentes que Brilham e aqui também no noticiário. Decorrente do prémio Mulheres no L'Oréal, da medalha de honra da L'Oréal, acabei também, penso eu, por ser esse um motivo que motivou o facto de eu ter sido distinguida no livro Mulheres da Ciência, que até foi recentemente reeditado com mais colegas cientistas, onde são distinguidas mulheres consideradas importantes ou influentes na ciência em Portugal. E é uma iniciativa da Ciência Viva, que foi também uma experiência extremamente interessante. E para não terminar, não falei de uma das coisas mais importantes, que é que acabei na imprensa cor-de-rosa. Aqui está apenas o exemplo da Flash, mas acabei a sair em tudo quanto era revistas de imprensa cor-de-rosa, que também foi uma coisa engraçadíssima. A seguir ao prémio, e também penso que o prémio poderá ter influenciado muito isto, decidi concorrer pela primeira vez como investigadora principal num projeto da FCT e tive mais uma vez a sorte de, no primeiro concurso que fiz, conseguir receber o financiamento para este projeto, o projeto REMFarm, que é precisamente um projeto que está na linha da ideia que concorreu à Medalha de Honra para as Mulheres na Ciência e que deu outro empurrão relativamente aos 20.000 euros que já tinham sido recebidos para lançar definitivamente a ideia no nosso laboratório e conseguir solidificar completamente esta linha de investigação. Exatamente, mais ou menos ao mesmo tempo, isto são acontecimentos mais ou menos simultâneos, aconteceu aquele que a seguir à Medalha de Honra para as Mulheres na Ciência eu considero que é o segundo momento mais marcante da minha carreira. É estranho que assim possa ser, porque no fundo é só uma palestra, mas foi uma palestra muito especial. Eu fui convidada para fazer uma TEDx. Não sei se todos são familiarizados com o evento, mas pronto, existem as TED Talks, mas existem as TEDx que são eventos locais, organizados em sítios que têm uma licença para esse efeito, onde as pessoas vão apresentar uma ideia ao público num formato muito específico. No dia em que eu recebi o convite, fiquei sem saber o que dizer, basicamente, e chegaram ao pé de mim e disseram-me que foi o senhor pró-reitor da Universidade de Aveiro, que é curador de TEDx Aveiro, o Filipe Teles, e convidou-me para tomar um café e disse-me, olha, eu queria convidá-la para fazer uma TEDx. E eu acho que nem sei bem o que é que aquilo queria dizer para mim naquela altura, mas eu nunca digo que não. Tenho aquela coisa de não vou dizer que não a um desafio, não vou dizer que não a sair da minha zona de conforto, e então disse que sim. Mas ele vira assim, e o tema é a origem. Portanto, a Vânia vai ter que falar da origem, de alguma forma. E eu, depois de ter dito que sim, pensei, mas a origem de quê? E ele disse-me, a origem. Tem que decidir como é que enquadra a origem no seu trabalho. E na altura aquilo para mim não fez sentido absolutamente nenhum. Eu entrei no laboratório, o que é que eu fui fazer à minha vida? Porque eu disse que ia fazer uma TEDx. Avisaram-me logo que eu ia falar para uma audiência de 700 pessoas. No Teatro Aveirense, tudo iria ser filmado e ficar online no site TED, e tinha que falar sobre a origem. Agora, para mim, a ligação é óbvia, porque nós utilizamos resíduos industriais para fazer materiais para remover fármacos da água, ou seja, nós utilizamos o lixo, coisas que ninguém quer, e transformamos-los em produtos de valor acrescentados que são obtidos através de outro tipo de recursos. E, portanto,
agora faz todo sentido na minha cabeça que nós estamos a retransformar a origem das coisas, neste caso a origem do carvão ativado. Estamos a ir buscar uma nova origem. Mas pronto, até lá chegar, houve todo um processo extremamente engraçado de preparação, porque estas TEDx's, eu não tinha noção, nós somos muito apertados durante o processo de preparação, porque tudo tem que sair direitinho, tudo tem que sair no tempo. E não ajudou nada, mais uma vez, todo o mediatismo à volta do evento, porque eu fiz imensas sessões fotográficas para fazer a publicidade do evento. Estas sessões fotográficas culminaram com uma coisa muito interessante, que foi o facto de eu acabar a aparecer em outdoors publicitários na rua, o que fez as maravilhas da minha filha a apontar para mim no meio da rua: mãe, tu estás aqui? E eu nunca tinha visto aquele outdoor e ela, foram episódios que acabaram por ter a sua piada, mas chegado ao dia do evento, eu tenho que dizer que quando vi uma plateia de 700 pessoas a olhar para mim, basicamente entrei em pânico interior e acho que tinha a certeza que o meu coração se conseguia ouvir no microfone. Mas felizmente, penso eu, correu tudo bem e ainda hoje as pessoas mais improváveis me reconhecem, me dizem: eu conheço a sua cara de algum lado, eu acho que a vi numa TEDx. E se quiserem ver também, que é coisa que eu não consigo fazer, tentei, mas não dá para rever o momento, basta colocarem Vânia Calisto no YouTube e têm acesso à minha TEDx. Uma das maiores frustrações de tudo isto, portanto, até 2019 eu fui pós-doc, as coisas correram-me bem, tive a minha dose de sucesso. Em 2018, antes de 2018, resolvi concorrer novamente como investigadora principal a mais um projeto e novamente conseguiu, o WasteMech, que é uma continuação natural do RemFarm, é uma evolução do RemFarm, levar as coisas a outro nível. Mas uma das minhas principais frustrações terá sido que durante estes 7 anos nunca consegui ser investigadora. Pronto, fiquei sempre como pós-doc, numa situação que eu considerava um pouco, consideramos todos nós, não é? Os bolseiros, após 7 anos de doutoramento, ainda ser bolseira, consideravam uma situação precária e um tanto ou quanto injusta. Mas felizmente, recentemente em março, comecei o meu lugar de investigadora auxiliar, que consegui através de um concurso SEC. Mas durante todos estes tempos, quando disse uma das minhas maiores frustrações, quero também dizer que passei-vos aqui uma imagem de coisas felizes que aconteceram no meu percurso, mas houve altos e baixos, houve momentos mais felizes, houve momentos de dificuldades, houve momentos, acima de tudo, de quebras de motivação, em que nós pensamos: as coisas parece que não avançam, eu vou ser bolseira a minha vida toda, angariei até esta data, tinha angariado 420 mil euros para a investigação, mas eu própria não conseguia dar o salto. O que é que eu vou fazer à minha vida? E não vou mentir que tentei sair várias vezes da carreira de investigação, não por querer sair, porque sou extremamente feliz nela, mas porque senti que tinha que procurar algo que me desse uma estabilidade maior. E nesses momentos de baixa de motivação é também frequente aparecer: qual é que é o propósito daquilo que eu faço? Para que é que isto serve exatamente? Talvez todos nós que trabalhamos na investigação já teremos pensado um pouco nisto. É extremamente complicado fazer passar uma ideia da universidade para fora da universidade, conseguirmos transportar um produto ou uma tecnologia para fora, que é o que nós estamos até de certa forma a tentar fazer há alguns anos, e sentimos o que é que eu vou trazer de extra, de importante que fica. E essa resposta foi muitas vezes também dada pela divulgação para a sociedade. Durante todo este tempo, à parte da exposição mediática que tive por causa dos prémios que recebi, acabei a ter a oportunidade de fazer alguns projetos interessantes, de participar em alguns projetos interessantes. Este aqui é um projeto do Observador Lab, que selecionou jovens considerados com talento em diferentes áreas, que também podem ver online, ou então participar noutro tipo de projetos. Este aqui é um programa de rádio, 90 segundos de ciência, e também, fora dos mídia, divulgação em forma de feiras e exposições na sociedade. E aqui são coisas muito interessantes, que nós ao início parece que estamos: isto ocupa-nos tempo, nós perdemos tanto tempo a fazer estas coisas, mas depois temos um feedback muito interessante do público, tentamos explicar o nosso trabalho a crianças com 3 anos,
a crianças, a jovens do secundário, ou a adultos que, apesar de serem adultos, nunca tinham ouvido falar daqueles tipos de problemas. E é muito gratificante ter pessoas que dizem: nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isto por esta perspectiva. E acho que é aí que eu comecei a sentir que conseguia também deixar uma marca para a qual nós também temos muita responsabilidade. Porque eu diria que, como cientista em química ambiental, mas pronto, na área do ambiente, e considerando o contexto em que vivemos agora em termos de problemas ambientais, temos uma obrigação acrescida de fazer passar essa mensagem para a sociedade. E coisas que para nós são óbvias, deparamos-nos com um público que nunca ouviu falar delas, coisas que nós consideramos básicas. Tem sido de facto muito gratificante, tenho feito algumas visitas às escolas secundárias a apresentar os projetos e depois a fazer todo o enquadramento em como é que estes projetos podem ajudar a alguns problemas ambientais. Até já temos recebido visitas de alguns alunos que gostam tanto das escolas que acabam por querer vir visitar o nosso laboratório. Mas acima de tudo pode parecer um clichê, mas temos que pensar como é que nós vamos deixar, como é que isto vai ser daqui a 30 ou 40 anos, quando estas gerações mais jovens tiverem a nossa idade. Estes são os meus filhos, e pode parecer um clichê, mas é verdade, quando somos, neste caso sou mãe e penso muito, em que mundo é que de facto eles vão viver daqui a 30 ou 40 anos se todas as previsões que temos atualmente de problemas ambientais se vierem a concretizar, ou pelo menos parte delas. E ali coloco-vos um jogo, a Torre de Jenga, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo antigo. Os meus filhos gostam imenso de o jogar. O objetivo é, depois de montar a torre com aquelas peças de madeira, ir tirando peças sem a torre se desfazer. E com isto os meus filhos aprendem um conceito básico, não é? Temos que equilibrar ali a estrutura, temos que tirar as peças do sítio certo. Isto aplica-se precisamente ao ambiente. Se nós começarmos a tirar as peças pela base, que é aquilo que nós estamos a fazer agora, vamos garantidamente destruir o mundo em que vivemos. E, portanto, a única forma, a meu ver, que temos de contrariar este jogo da Torre de Jenga com o planeta a partir da base é precisamente a educação, a divulgação, o sermos capazes de educar os jovens e as crianças que estão agora a crescer, a olharem para o planeta e para a utilização dos recursos e para o nível de consumo que temos de uma forma completamente diferente. E, portanto, eu tenho encontrado na divulgação à sociedade algo que me tem gratificado muito. E, para terminar, se calhar este meu percurso com algum sucesso também tem um motivo, e o principal motivo será o facto de que eu sou muito feliz no grupo onde estou. Tenho muito orgulho em dizer que é um grupo que acho que dá muita importância às pessoas, que coloca, de facto, as pessoas em primeiro lugar e depois vem o trabalho. E quando as pessoas são colocadas em primeiro lugar e o trabalho vem a seguir, acho que o trabalho flui de outra maneira e tudo corre bem. E desde o professor Valdemar Esteves, que me acompanhou desde o meu doutoramento, até todos os colegas que me acompanham no laboratório, acho que de facto esta será a chave para as coisas correrem bem. Muito obrigada a todos. Não? Ok. Eu gostava de fazer a pergunta óbvia. Tu és a primeira, eu sou a mulher palestrante que foi formada num curso com muitas mulheres e num tempo em que as mulheres já se formavam bastante ou seja, se calhar tens o teu grupo parece ter também muitas mulheres. Tem. Como é que vês isto, a perspectiva das mulheres da ciência? E fazes divulgação, portanto, ainda por cima tens a perspectiva de quem ensina ciência aos mais novos. Sim, eu de facto não tenho uma visão, de estar num curso com muitos homens ou de estar num ambiente em que os homens são a maioria. Sempre tive uma realidade oposta. O curso de Bioquímica e Química Alimentar na altura tinha maioritariamente mulheres, diria eu. No nosso laboratório eu acho que é circunstancial, somos muitas mulheres. Temos aqui um homem que está no grupo agora e também temos ali um que já esteve. E por isso acho que é circunstancial. O facto é que as mulheres atualmente, em particular em Portugal, não estão nada mal no que toca. Eu penso que nós somos quase 50-50 ou até pender um bocadinho mais para as mulheres nos laboratórios portugueses. Talvez o grande desafio seja as mulheres chegarem
às chefias. Acho que é aí que nós estamos mal representadas neste momento. Não há falta de mulheres, a meu ver, na ciência em Portugal, assim como na investigação no geral, mas falta darmos o salto para chegarmos às chefias. Não tenho bem a certeza porque é que isso ainda não está a acontecer. Talvez seja também ainda um pouco cultural, dos anos que vêm para trás e irá levar o seu tempo. E espero que se equilibre também. E da tua experiência no exterior? Estiveste na Alemanha na altura? Na Alemanha, diria que era metade-metade, pelo menos no grupo onde eu estava, metade-metade a nível laboratorial. A nível de professores, era praticamente só homens. Aliás, não me está a ocorrer nenhuma mulher que estivesse à frente do grupo na altura. Por isso, temos que também ser proativas para isso. E que... Já dizia a professora Susana. Exatamente, temos que ser proativas e que também fazer-nos representar de forma igual em todas as vertentes da vida académica. Mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Pronto, a tua perspectiva é um bocadinho diferente das palestrantes anteriores e vamos considerar que tu estás muito mais próximo de um jovem investigador que vai começar a sua carreira e a minha pergunta seria que conselhos darias a um jovem ou uma jovem investigadora em início de carreira para que, a nível não só de longo prazo, mas também a questão da motivação, a questão... Eu diria que essencialmente não ter medo de mudar, porque nós não acertamos todos à primeira. Acho que eu conheço imensas pessoas que tiraram um curso e que não se identificam com esse curso e que depois de alguma forma sentem que ficaram presas a ele. Eu acho que isso não é verdade. Nós devemos olhar muitas vezes para aquilo que passou atrás na nossa vida e que não nos identificámos com aquilo, mas aquilo deu-nos ferramentas muito poderosas para a fase seguinte, mesmo que pareça não ter relação absolutamente nenhuma. E eu acho, daquilo que me rodeia, que há muitas pessoas que muitas vezes têm o medo de mudar. O medo, então, mas eu formei-me nisto, ou eu doutorei-me nisto e agora vou para uma coisa completamente diferente. Acho que não devemos ter esse medo e ser capazes de mudar quando é preciso, porque se não estivermos realizados, não vamos conseguir de maneira nenhuma ser nem metade daquilo que podíamos ser naquilo que estamos a fazer. Muito bem. Mais alguma questão? Não? Olha, então vamos dar por terminado. Obrigada. Obrigada eu. Vou só dar aqui umas indicações para as próximas sessões. Então, se calhar. Sim, antes que alguém me... Obrigada. Onde é que está? Ora, portanto, é só para dizer que terminamos agora a primeira fase das palestras da Wow Woman e seguiremos com mais 5 palestras a começar em outubro. Nós vamos de férias, também precisamos, e vamos tentar em março fazer uma mesa redonda onde abordaremos, entre os vários temas falados por aqui, igualdade de género na investigação, e onde debateremos na Universidade de Aveiro o Estado, como é que começámos, como estamos neste momento e como gostaríamos de ver a nossa universidade no futuro. Está bem? Volto a dizer que se vocês conhecerem alguém, ou se alguém se quiser juntar ao nosso grupo para organizar esta iniciativa, que nos faz falta todos estes departamentos aqui representados e que qualquer contribuição será bem-vinda. E o mesmo se diz para, se vocês quiserem dar um feedback acerca das horas e localização destes eventos, uma vez que nós, nas últimas 3 palestras, tentámos fazer horários diferentes, localizações diferentes e tipo de disseminação diferente, para ver como é que é o melhor ajuste que nós podemos fazer a estas palestras. Pronto, vemo-nos em outubro e espero contar com vocês, está bem? Obrigada.